As far as we have seen from the sequence, we haven't been notified of any changes in the sequence itself to indicate that. Very, very different than COVID and very different than influenza. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. De repente, voltou a conversa de um vírus à solta, mortal, e com alguma desinformação à mistura, gerou-se alarme. De tal forma que o cruzeiro onde estavam as 3 pessoas que acabaram por morrer foi impedido de atracar, primeiro em Cabo Verde e depois nas Canárias. Em Espanha, aliás, a discussão rapidamente extravasou para a política partidária e isso, de todo, não ajuda ao esclarecimento. Este vírus vem das fezes ou da urina de ratos, raramente passa de pessoa para pessoa e, por isso, dificilmente haverá muitas pessoas infectadas. Daí que a taxa de mortalidade elevada associada a este vírus dificilmente terá como resultado final muitos mortos. Por isto, não há razão para alarme, mas a Organização Mundial de Saúde joga pelo seguro e está muito atenta ao que se está a passar, porque o vírus, como se conhece, não é muito contagioso, mas pode haver uma mutação, como já vimos acontecer noutros vírus, e tornar-se mais adaptado ao ser humano. É pouco ou muito pouco provável, mas pode acontecer. Para pôr os pontos nos is de uma conversa que se quer explicada pela ciência, neste episódio falamos com o Miguel Castanho, investigador da Fundação GIM, Instituto Gulbenkian de Medicina Molecular e professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Amiga, ficámos num hotel, não vais acreditar. Então? Paredes com isolamento em poliestireno construídas de raiz. A sério? Uma biopiscina com depuração orgânica. Não posso. E lâmpadas LED Wi-Fi classe A. Mas foram para onde? Para a Suíça? Suíça? Não, fomos para a Serra da Estrela. Com a Caixa, os projetos de turismo são muito bem-vindos. Da construção à reabilitação de espaços turísticos, fale connosco para tornar o seu negócio mais sustentável. Saiba mais em cgd.pt. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva, professor Miguel Castanho. Que história nos conta a ciência sobre este antavírus? É novo ou tem um passado conhecido? Não, o antavírus não é novo, tem um passado conhecido, só que não aparece entre humanos com grande frequência, por isso é que não ouvimos falar dele, também não causa surtos de grande dimensão, enfim, até agora no máximo teria sido 3 pessoas, num agregado familiar, num chilo, por exemplo. De qualquer maneira, quando desenvolve uma doença mais séria, mais grave, é muito mortal. Pelo menos 2 espécies desta família, chamada antavírus, que podem causar uma doença bastante severa e ter uma mortalidade bastante apreciável. Entre eles, o de maior mortalidade é este Andes, que agora se sabe que foi identificado no passageiro do cruzeiro. A infecção deste antavírus é uma infecção respiratória? Ele transmite-se ou entra dentro do corpo humano por vias respiratórias. Ele não é um vírus humano, portanto, não podemos dizer com exatidão que é um vírus respiratório, como se ele tivesse adaptado às vias respiratórias, como se multiplicasse e saísse do corpo pelas vias respiratórias. Agora, ele é um vírus de roedores, é um vírus de ratos, de ratinhos, de hamsters, e a forma de contágio, a forma como ele passa para os humanos, é através de poeiras que podem sair, se podem originar na limpeza de áreas onde estão ou estiveram roedores. Por isso, os casos de doença em humanos aparecem muito associados à agricultura, por exemplo, e, portanto, embora a via de infecção sejam, de facto, as vias respiratórias, nós não podemos dizer com rigor que é um vírus respiratório. Até porque, em alguns casos, causa doença do pulmão, de facto, mas em alguns outros casos, outras espécies causam doença renal, por exemplo. É outra das formas agressivas do vírus e outra das formas de letalidade é o ataque aos rins. Mas é como o coronavírus, por exemplo, um vírus que passa de pessoa para pessoa ou só há contaminação de animal para pessoa? Longe disso. Não é de todo como o SARS-CoV-2 que deu origem à Covid-19. A pessoa, embora possa ser contagiada inalando pó associado a dejetos dos roedores, dos ratos, ratinhos, hamsters, etc.,
depois fica infectada, mas o vírus não sai do corpo dessa pessoa associado a gotículas exaladas pela pessoa. E, portanto, não se dá a mesma forma de transmissão longe disso. Portanto, não é como o SARS-CoV-2, em que uma pessoa infectada exalava vírus, essas gotículas respiratórias que saíam da exalação eram inaladas por outra pessoa e o contágio pessoa a pessoa era muito eficiente. Aqui não, estão reportados alguns casos de transmissão entre pessoas, são casos raros, nunca atingiu grandes dimensões e são pessoas em contacto direto dentro do mesmo agregado familiar. Portanto, pessoas que tiveram contacto físico entre si. Portanto, não é de esperar de todo, porque não há essa eficiência na passagem de pessoa para pessoa, não é de esperar de todo que haja aqui um alastrar repentino descontrolado desta situação. O professor estava a referir que podia ser pulmonar, ou seja, respiratório, que também podia ser renal. Então, que sintomas é que este vírus provoca, esta infecção por este vírus provoca? No início é como a infecção de outro vírus qualquer, e, portanto, dará os sinais de infecção, dará febre, as dores de cabeça, a fadiga, e nós tendemos a pensar que são os inimigos do costume. Isto é, que é uma infecção viral, mas dos vírus mais comuns, eventualmente da gripe, ou uma constipação, um vírus que causa uma constipação. Portanto, atribuímos estes sintomas comuns também às causas mais comuns. Só que, em alguns casos de antivírus, a doença evolui para formas bastante mais agressivas. Quando é uma espécie que acaba por atacar mais os pulmões, obviamente que o sintoma associado é a falta de ar. Portanto, a pessoa começa com falta de ar e começam com dor de cabeça associada à falta de ar. Quando são os rins, aí há inchaço dos membros, existem náuseas, vômitos, alteração da urina, precisamente porque são os rins que estão a ser atacados. A morte por contaminação do antavírus é comum, e qual é a taxa de mortalidade quando as pessoas são infectadas por este vírus? A taxa de mortalidade é elevada nestas duas espécies que eu estou a falar, que ataca mais os pulmões, e que é este antavírus Andes, que se descobriu agora que está no barco, no cruzeiro, neste caso, e no caso da doença renal. São mortalidades elevadas. Aliás, neste caso do Andes até é mais elevada, pode chegar a 40%, por isso é que estamos a ver poucas pessoas infectadas, mas algumas pessoas já morreram. No outro caso será da ordem dos 15%, que ainda é bastante grande. O que acontece? São mortalidades elevadas, mas poucos casos no global, porque a transferência do vírus de rato para humano não é muito eficiente, a passagem do humano para humano não é de todo eficiente, são sempre poucos os casos associados a infecções. Há tratamento específico para esta infecção? Não há tratamento específico antiviral, isto é, algo que ataque especificamente o vírus e que impeça o vírus de se multiplicar dentro do corpo humano. Não existe, existem medicamentos depois para os sintomas associados à infecção. Não é fácil desenvolver medicamentos contra estes vírus que têm uma ação ocasional, por muito perigosos que sejam, porque o facto de serem infecções ocasionais leva a que haja uma necessidade de um investimento muito grande e depois uma aplicação bastante reduzida. Há uma certa desproporção entre o investimento que seria necessário e aquilo que depois é o benefício para a população em geral, por um lado. Por outro lado, havendo poucos casos e sendo esporádicos, nunca sabemos bem onde vão aparecer, torna muito difícil testar novos medicamentos. Eu até posso ter bons candidatos, mas se não tiver onde testar estes candidatos a medicamentos, eu não consigo avançar. Portanto, estas circunstâncias tornam difícil até desenvolver medicamentos para vírus como estes, que causam doença ocasional. O professor Miguel Castanho estava a referir nesta nossa conversa que são poucos os casos, quando acontece raramente, e quando acontece são poucos os casos, e eu pergunto, então, porquê é que se está a gerar este alarme tão significativo com este cruzeiro e com o voo que transportou uma mulher da Argentina para a África do Sul, que depois também viria a morrer, o marido dela já tinha morrido, mas no barco. O que é que faz com... É só
Há uma grande desinformação? O que é que está a causar este alarme? Creio que existem aqui vários fatores, alguns deles são psicológicos. Alguns são objetivos, outros são psicológicos. O que é que objetivamente levanta a preocupação da Organização Mundial de Saúde? Que é quem está a tomar conta do assunto e quem está a comunicar até todas as informações sobre este caso. Existe a possibilidade, ela é remota, mas é real, de haver uma transformação do vírus. Este antivírus que já é conhecido, e mesmo esta espécie de antivírus que é o Andes e que já atacou humanos antes e que já causou outras mortes noutras circunstâncias, existe a possibilidade desta sofrer uma mutação, eventualmente, e tornar-se mais adaptada aos humanos. Nós já vimos isto acontecer na gripe, que passou das aves para os humanos, e já vimos isto acontecer no SARS-CoV-2, que causou a Covid-19, que passou supostamente dos morcegos para os humanos. Portanto, não é frequente acontecer, mas pode acontecer. E a OMS tem que, obviamente, tomar conta de todos os casos onde isto possa acontecer, por muito remota que seja a probabilidade. Portanto, a OMS está alerta, não porque espera que aconteça o pior, mas pela possibilidade e eventualidade de acontecer o pior. Portanto, é justificada a ação da Organização Mundial de Saúde. Depois, o que é que acontece em cima disto? Começam a existir alguns fatores políticos. A OMS rege-se por regras técnicas e existe uma regulamentação, mesmo para navios em alto mar, em águas internacionais, existe um regulamento, um protocolo muito bem definido sobre o que fazer se aparecer uma doença infectocontagiosa. Só que depois temos a questão de o barco aporta, não aporta em Cabo Verde, vai às Canárias, não vai às Canárias, o governo regional das Canárias diz uma coisa, o governo central espanhol diz outra, começa agora a haver uma disputa que também é partidária, enfim, e agora começam a haver camadas e camadas e camadas de algumas especulações e algumas movimentações que são mais psicológicas e até agora entramos se o jogo passar a ser partidário, sair da esfera da saúde pública, passamos a entrar com as expectativas do eleitorado, aquilo que espera que o político faça ou não faça. Torna muito mais difícil a parte científica, não é? Descontrola-se a situação. Deixe-me só para fecharmos a nossa conversa, até porque isto resolve-se pela medicina, não pela política, qual é a melhor solução para resolver este caso, tendo em conta que ainda estão mais de 100 pessoas neste navio? Bom, o que tem que ser feito é descobrir, o que tem que ser feito, o que é prioritário, é saber se este vírus é o vírus Andes clássico, que se espera e que já é conhecido, ou se sofreu alguma mutação que o tornou mais próximo dos humanos. Isto é uma tarefa laboratorial, científica, mas é absolutamente fundamental. Este é o cerne da questão. Temos agora que saber exatamente o que é que aconteceu. Isto é, temos que colocar as peças todas no puzzle. Temos que saber porque é que estas pessoas aparecem infectadas estando todas no mesmo barco, ou fizeram alguma atividade comum em terra, foram todas infectadas mais ou menos independentemente, mas vêm a desenvolver a doença em fases diferentes, porque o período de incubação é muito longo. Isto é, nós vemos um caso a aparecer, depois outro, mas isto não representa forçosamente uma escalada no aparecimento de casos, isto é só um aparecimento independente da doença, e isto é uma situação. A outra situação possível, que não pode ser descartada, embora seja improvável, é que temos que passar o navio a pente fino, só para ter a certeza que não foi nenhum fator ligado ao navio. Isto é o que é prioritário neste momento. De saída, deixo-lhe 3 sugestões. No mais recente episódio de A História Repete-se, Margarida de Magalhães Ramalho e Lourenço Pereira Coutinho conversam sobre a história de Navarra, um pequeno reino com origem no século IX e que de forma surpreendente se prolongou até 1841. No novo episódio do Geração 2000, Manuel Rosa conversa com Julieta Rueff, uma jovem que trocou um percurso académico convencional por um projeto com impacto real. 3 meses depois da tempestade que atingiu a Zona Centro, o empresário Francisco Almeida Gomes, da região de Leiria,
onde esta semana se instalou parte da redação do Expresso, fala em atrasos, burocracia e empresas em risco de não recuperarem. Ouça o novo episódio de Economia Dia a Dia, podcast diário do Expresso, conduzido por Juliana Simões. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Amiga, ficámos num hotel, não vais acreditar. Então, Paredes com isolamento em poliestireno construídas de raiz. a sério? Uma biopiscina com depuração orgânica. Não posso. E lâmpadas LED Wi-Fi classe A. Mas foram para onde? Para a Suíça? Suíça? Não, fomos para a Serra da Estrela. Com a Caixa, os projetos de turismo são muito bem-vindos. Da construção à reabilitação de espaços turísticos, fale connosco para tornar o seu negócio mais sustentável. Saiba mais em cgd.pt. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.